A gente vai falar um pouquinho sobre a estatística descritiva, né? Agora, o subtópico dessa parte da estatística, a gente vai estudar sobre medidas de posição e variação. Eu já passei para vocês um exercício básico para vocês entenderem. Hoje a gente vai ver um pouquinho da teoria, vai ver aqueles cálculos e um pouco mais, né, do que vocês viram. Eu passei para vocês, na verdade, medida de posição e agora a gente vai ver os dois tipos de medida que a gente utiliza quando a gente está trabalhando com conjunto de dados, né? A gente viu que no início a gente precisa fazer a organização desses dados, né? A gente fez a organização dos dados em frequência simples, absoluta, em percentual, em não percentual. Para quê? Para a gente fazer a organização de um conjunto de dados, né? A medida de posição também é uma organização desse conjunto de dados, tá? E aí a gente vai ver cada uma desses itens, tá? Então, o que seria a medida de posição? São medidas da estatística, né? Da estatística descritiva, que tende a localizar um determinado ponto do conjunto de dados. Ou seja, as medidas de posição elas podem ser tendência central, tá? O que é, na verdade, um jeito bem simples de vocês entenderem o que é a medida de posição? De maneira bem simples, as medidas de posição elas vão pegar um conjunto de dados, né? E aí a gente pega esse conjunto de dados e vai posicionar esse conjunto de dados, tá? O que é posicionar? É centralizar um conjunto de dados em uma média, tá? Vamos imaginar que numa sala de aula a gente tem ali 30 alunos, cada aluno tem uma altura diferente da outra. Pode até ser que um ou dois ou mais alunos tenham a mesma altura, porém a gente sabe que vai existir uma variação dentro dessas alturas para esses 30 alunos, tá? Então a gente precisa posicionar essa altura. O que é essa posicionar? É centralizar, pegar esse conjunto de dados e posicionar em uma média central, tá? Que nada mais é do que a média aritmética, a moda, a mediana, que é o que a gente vai ver aqui em medidas de posição, tá? Então, as medidas de posição, elas podem ser também chamadas de tendência central, tá? Que é isso que eu falei para vocês, posicionar um conjunto de dados em uma só média. Então, a média aritmética simples é a medida de tendência central mais comumente utilizada, né, para descrever uma distribuição de frequência, tá? Então, quando eu quero organizar esse conjunto de dados em uma centralidade, eu posso utilizar a média aritmética para isso. Como é que a gente faz o cálculo da média aritmética? A média aritmética, diferente das outras medidas de tendência central, ela reúne, ou seja, ela soma, tá vendo o Ezão aqui, ó? Soma todos os indivíduos, que XI significa o valor genérico da observação, ou seja, significa o valor de cada observação, de cada indivíduo, e vou dividir pelo número total de indivíduos que eu tenho. Então, se numa sala eu tenho 30 pessoas, eu vou medir a altura de 30 pessoas, somar essas 30 medidas de altura, depois dividir por 30, que é o número total de pessoas que eu utilizei a altura, tá? E aí eu tenho uma média aritmética, reunindo, somando todas essas observações e dividindo pelo número total, tá? Então, eu tenho a média aritmética. Aqui eu dei um exemplo, que a gente vai seguir com esse exemplo até o final da aula, onde a gente tem uma amostra de 10 crianças de 5 anos de idade com dados referentes aos seus pesos em quilograma. Então, a gente tem aqui 10 pesos em quilo, oriundas de 10 crianças, tá? Então, a gente tem aqui os valores dos quilogramas. E o N, como eu havia falado para vocês, nada mais é do que o número total de indivíduos que eu tenho. Então, eu tenho um conjunto de indivíduos de 10 valores, tá? Que são 10 pesos. Esse X aqui, Xão, ele é a mesma coisa de média aritmética, mas a gente pode também utilizar o M, tá? Com esse pinguinho aqui em cima, que na verdade seria um tiozinho, mas eu não encontrei lá nos símbolos, tá? Então, M ou X com travessão significa média aritmética. O que foi feito aqui? Eu somei todos os pesos, os 10 pesos, tá? Ó, 23, 20, 22, pontinho significa que tenho mais pesos à frente, né? E aí, somei os 10 referentes peso, tá? Somei e dividi por 10, que deu 23 quilos. Então, em média, essas 10 crianças
pesam, né? Tem peso, peso médio de 23 quilos. Isso não quer dizer que todas as crianças pesam 23 quilos, tá? Mas é uma média, uma tendência central para aquele conjunto de indivíduos, tá? De 10 valores de quilo. Então, quando eu quero resumir, focar numa centralidade, eu utilizo a média aritmética, tá? Pode ser uma das minhas medidas de tendência central. O que é o perigo? Um ou mais valores, né, bastante discrepantes do conjunto, podem distorcer a tendência apresentada pela média, ou seja, isso pode acontecer diariamente, gente. Quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, vou avaliar a altura da planta, tá? Aí, hoje eu vou avaliar, vou lá sozinha, pego uma régua e meço a altura da planta, né? Hoje. Daqui a 7 dias tem que medir novamente a altura da planta. Daqui a 7 dias eu mando a Larissa, por exemplo. Mando a Larissa ou o Douglas lá medir a altura da parte aérea. O que acontece? Quando a Larissa vai medir a parte aérea da planta, ela já não tem a mesma visão que eu. Então, acaba despercebido também, às vezes a Larissa vai lá coletar o dado, medir a planta e ela passou ali 10, 15, 20 centímetros a mais, acabou colocando um valor discrepante daquilo que ela estava coletando os dados e eu também, né? Bem diferente do valor. Por exemplo, aqui a gente tem um conjunto de dados, todos estão em volta de 25, né? De 18 a 25, 27 mais ou menos os valores dos dados. De repente, alguém coletou um dado de 65. Como 65 pode estar entre os dados, ele é o único valor discrepante. Então, isso acaba tirando a realidade, mascarando a realidade daquele valor aritmético daquele conjunto de dados, tá? Então, acaba que mascarando a realidade. Isso é comum, por isso que quem vai fazer a avaliação de experimento não pode estar mudando de avaliador. Geralmente, quem inicia uma avaliação vai até o final, tá? Outra medida de tendência central é a moda. Tá? Então, a moda ela é definida como o valor mais frequente do conjunto. Tá? Então, aquele que se repete mais, o valor que é semelhante, né? Ou igual, na verdade. Valores que são iguais, que se repetem no conjunto de dados, a gente considera a moda. Tá? É a medida de tendência central menos importante, sua vantagem é que pode ser usada para variáveis qualitativas. Ou seja, é uma medida de tendência central que ela tem uma segurança menor em relação à média aritmética, tá? Por quê? Como eu posso dizer que um valor que se repete mais no conjunto de dados vai ser a minha média, vai ser a minha moda, né? Que é uma medida de tendência central. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um conjunto de dados, novamente, que dá do peso em relação às 10 crianças. E o número que se repete com maior frequência é o 21, tá? 21, 21, tá vendo? Então, a minha tendência central vai ser 21 quilos, tá? Então, a minha média seria essa, 21 quilos. Agora, imagina se nesse conjunto de dados, a minha moda, ou seja, o meu número que mais se repete seria, por exemplo, 40. 40 está se repetindo 2 vezes, 3 vezes aqui nesse conjunto de dados, tá? Então, 40 já é um valor discrepante para aquele conjunto de dados que eu estou avaliando, tá? Então, eu teria uma média de 40, então eu estaria mascarando o meu valor da minha média, o que não traz a realidade para aquele conjunto de dados, tá? Então, por isso que a moda, ela te traz menos segurança do que a média aritmética, tá bom? Aqui tem um exercíciozinho para vocês, ó, encontre a estatura modal das crianças com base nos dados abaixo para vocês treinarem, tá bom? Então, a gente tem um conjunto aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem uma estatura aqui, ó, que é a altura também, a gente tem 9 dados, né? 9 indivíduos, ó. 3, 6, 9 indivíduos.
E aí depois vocês procurem a moda desses indivíduos, tá bom? Procurem o valor que mais está se repetindo, então vocês vão ter a média, ou seja, a moda para esse conjunto de dados. Bem, a gente tem as separatrizes, tá? As separatrizes também é uma medida de tendência central, tá? É uma medida de posição que permite calcular valores da variável que dividem ou separam a distribuição em partes iguais, ou seja, existem 4 tipos de separatrizes, porém a gente vai dar ênfase apenas em uma para nossa área, que é a mediana. Mas a gente tem os quartos, né? Os decis e os percentis, tá? Mas vamos lá para a mediana. Então, o que é a mediana? É uma medida de posição, né? Que divide o conjunto ordenado de dados, ou seja, tem um conjunto de indivíduos, e eu vou dividir esse conjunto de indivíduos em duas partes exatamente iguais. Quando eu falo em conjunto ordenado, eu quero dizer que eu coloquei esse conjunto de dados em rol, ou seja, eu coloquei em uma ordenação decrescente, né? Então, 50% das observações vão estar à esquerda, né, e vai ter um valor mediano, e 50% delas estarão à direita, que vai haver um valor mediano também. Além de separatriz, a mediana é uma medida de tendência central, porque sempre será o ponto situado no centro dos valores observados, ou seja, eu vou pegar um valor do meu conjunto de dados da esquerda e um valor do meu conjunto de dados da direita, então vou somar, dividir, e aí eu vou ter a minha mediana daquele conjunto de dados. Utilizando um valor do conjunto de 50%, onde eu tenho valores menores, e um valor do conjunto de 50%, que eu tenho valores maiores. Vocês vão ver isso agora, tá? Para entender melhor. Entenda, toda vez que eu estou falando de separatrizes, eu estou falando da mediana. O próprio nome diz separatriz, tá? Eu estou separando esse conjunto de dados em 50% valores maiores e 50% valores menores, tá? E ambos vão ter igualdade em quantidade de número. Então, sempre eu vou estar trabalhando com par, número par, tá? Quando eu não tenho número par, eu vou ter um cálculo diferente, que é o que vocês vão ver. Então, a gente tem mediana para número ímpar e a gente tem mediana para número par, tá certo? Então, para números ímpares, qual é a fórmula que eu devo usar? MD, que significa mediana. Então, quando é ímpar, a minha mediana vai ser igual a K. O que é K? K é igual ao número total de observações, ou seja, se eu tenho 10 indivíduos, então vai ser 10 mais 1, que vai ser, na verdade, vai ser 9, né? O número de indivíduos quando é ímpar é 9 mais 1, 10. 10 dividido para 2 vai ser 5. Então, a minha mediana para aquele conjunto de dados vai ser 5. E aí, a gente vai identificar quem é o 5 dentro do conjunto de dados, tá? Quando a minha mediana é par, qual é o meu cálculo? O meu cálculo é um pouquinho mais diferente. Então, a minha mediana é igual a xk mais 1 dividido por 2, tá? Então, primeiro a gente acha o k. Como é que se acha o k? O k é igual ao número de observações dividido por 2. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Se o meu k deu 5, por exemplo, eu vou ter x5 mais x5 mais 1 dividido por 2. Então, x5 mais 1 é 6, né? Então, seria x5 mais x6 dividido por 2. E aí, esse x5 e esse x6 eu vou ter que encontrar dentro do meu conjunto de dados. Observe que eu coloquei aqui, ó. Quem é o meu xk? O meu xk é o número médio do conjunto do lado esquerdo, tá? Então, a gente vai dividir esse conjunto em 2 subconjuntos, tá? E o meu xk mais 1 é o meu número médio do conjunto do lado direito, tá certo? Então, vamos ver isso daqui. Vamos observar esses valores, esses cálculos dentro do exemplo anterior, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, onde a gente tem uma amostra de 9 crianças de 5 anos de idade, com dados referentes aos seus pesos, tá?
Então, a gente tem aqui 9 valores, tá? A gente tem 9 indivíduos dentro desse conjunto de dados que tem 9 valores. Então, a gente tem um conjunto de dados de 9 valores. A gente organiza em rol, que é em rol de ordem decrescente, né? Então, do menor até o maior. Então, observe que para número ímpar, a gente tem que fazer um cálculozinho. Achar o K, porque a mediana é igual a K, né? Então, se eu acho K, eu acho a mediana. Então, quem é N nessa história? N é meu número total de observações, que é 9, né? 9 mais 1, 10, dividido para 2 dá 5. Então, a mediana será o quinto elemento, tá? Quem é o meu quinto elemento no meu conjunto ordenado? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 23. Então, a minha mediana é 23. Isso para número ímpar, tá? Então, observe que a mediana para número ímpar, eu tenho apenas a escolha de um indivíduo, né? Eu não faço como a média aritmética, que eu somo todos os indivíduos. Aqui, a mediana para um conjunto de dados ímpar, apenas um indivíduo será escolhido através do cálculo para ser considerado ali a minha média, tá? Então, imagina só se o quinto elemento fosse o número discrepante. Então, eu não teria segurança nenhuma para considerar um valor absoluto realmente seguro para eu considerar como média, tá bom? Então, a mediana ela é muito vulnerável, assim como a moda, porque ela utiliza apenas um dos indivíduos do teu conjunto de dados para representar a tua média, tá? Então, é menos seguro do que a média aritmética, tá? Então, vamos lá para a mediana para número par. Então, a gente tem uma amostra de 10 crianças de 5 anos de idade, com dados referentes aos seus pesos também. É aquele mesmo exemplo lá anterior, tá? Então, vamos lá fazer a mediana para par, para conjunto par. Primeiro, a gente organiza esses dados em rol, tá? Ou seja, ordem decrescente. Estão vendo aqui tudo organizadinho. E aí, a gente vai ver, a gente vai encontrar o K para esse conjunto de dados. Quem é o K? O meu K é N sobre 2, tá? N é o meu conjunto total, meu conjunto de dados, né? Então, meu número de observações totais, então a gente tem 10 observações, tá vendo? Então, vai ser 10 dividido por 2, que vai ser igual a 5, certo? Como a gente tem dois valores centrais, a mediana será a média aritmética entre o quinto e o sexto elemento. Como assim? Olha só, que eu não coloquei aqui para vocês, mas vamos voltar para vocês entenderem direitinho, tá? Olha só. Olha essa formulazinha. Vamos colocar lá onde a gente estava vendo o exemplo, tá? Opa, passei. Então, ó, vejam só aqui. A minha mediana será, ó, o XK, eu já achei o meu K que é 5, né? E XK mais 1. Então, como é que ficaria? Ficaria X5, né? Aí, depois X5 mais 1, porque X5 mais 1 nada mais é do que X6, né? Só que eu preciso encontrar esse X5 e esse X6 no meu cálculozinho aqui, ó, no meu conjunto de dados em rol, tá? Então, quem será o meu X5 vai ser o meu quinto elemento no meu conjunto de dados em rol, e o meu X6 será o meu sexto elemento no conjunto de dados em rol. Então, no caso, pessoal, ó, a gente vai dividir esse conjunto de dados em dois subconjuntos, tá? Então, ó, quinto elemento, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, meu quinto elemento, ó, seria o 22, tá?
Deixa eu arrumar aqui. Seria o meu 22, tá certo? E o meu sexto elemento seria, ó, o 23, tá? Olha isso. Então, isso quer dizer que o meu conjunto de dados em rol do lado esquerdo, ó, esse é meu lado esquerdo e esse é meu lado direito. Então, do 19 ao 22 é o meu subconjunto do lado esquerdo com números menores. Vejam que aqui realmente são os números menores, tá? Do conjunto esquerdo. Do lado direito só tem números maiores, tá? Então, eu vou pegar o meu número mediano do lado esquerdo, que é 22, e o meu número mediano do lado direito, que é 23, tá? Então, eu vou somar 22 com 23 e vou dividir por 2, que deu 22,5 kg. Então, a mediana para esse conjunto de dados, para essa amostra de 10 crianças com esses pesos, é 22,5 kg, tá bom? Então, observem bastante sobre o conjunto de dados. Então, quando o conjunto de dados for ímpar, eu vou utilizar um cálculo, e quando for par, eu vou utilizar outro. Sempre observando, gente, que a mediana, a moda, elas utilizam apenas parte das observações do teu conjunto de dados para, então, te dar uma média. Diferente da média aritmética, que ela soma todos os indivíduos e divide pelo número total para te dar a média aritmética. Então, ela usa todas as observações. Então, ela engloba todas as observações e realmente dá um valor mais real, mais posicionado do que a mediana e a média e a moda, tá bom? Então, fiquem espertos, atentos, que geralmente eu faço essa pergunta: qual das medidas de posição, né, é mais confiável e seguro para te dar uma média? A gente também tem a medida de dispersão, tá? Então, as medidas de dispersão, elas servem para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão de um conjunto de dados, tá? Essas medidas, elas permitem estabelecer comparações entre fenômenos da mesma natureza, mostrando como os valores se distribuem acima ou abaixo da medida de tendência central. O que é a medida de dispersão ou medida de variação? Bom, a medida de posição, ela posiciona, centraliza, né, um conjunto de indivíduos em uma média. E a medida de variação, ela vai observar, vai nos mostrar o quanto esses valores, esses indivíduos, né, estão se afastando, né, da média aritmética, tá? Então, qual é essa variação? A gente sabe que no conjunto de dados, gente, né, eu mostrei ali para vocês, num conjunto de dados, nem todos os números são iguais, né? A gente tem uma variação numérica, né? A gente tem, ó, por exemplo, no peso, a gente tem 23, 20, 22, 19, tem 21, 24, 28. Então, são números que não se assemelham, eles são diferentes. Então, existe uma variação entre esses indivíduos, tá bom? E essa variação é o que a gente vai medir através das medidas de variação ou medidas de dispersão. Então, a gente tem uma sequência de cálculos que vai nos mostrar o quanto essa média aritmética está variando em relação a essa tendência central, tá? Então, vamos lá. O primeiro cálculo, ou o primeiro cálculo mesmo que a gente faz para entender essa variação que a gente tem dentro de um conjunto de dados é a variância, tá? Então, a gente tem a gente faz o cálculo para a variância, tá? Que é uma estimativa da variância de uma amostra, que é representada por S ao quadrado, tá? Isso para uma amostra com N elementos. Então, a gente vai encontrar, para encontrar a variância, é preciso calcular os desvios em relação à média aritmética de cada indivíduo de um conjunto de dados. Isso vocês já viram até, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz no conjunto de dados é encontrar o quanto esse indivíduo, cada indivíduo de um conjunto de dados está se afastando ou se aproximando
da minha média aritmética, tá? Então, quanto mais ele se afasta da minha média aritmética, mais existe uma variação para esse indivíduo, tá certo? Então, primeiro cálculozinho é esse aqui, ó. DI, que é desvio do indivíduo, igual a XI, que é o valor do indivíduo, menos a média aritmética, tá certo? A fórmula da estimativa da variância é justamente cada indivíduo que você faz a diferença do indivíduo menos a média aritmética. Então, se a gente tem 10 indivíduos no conjunto de dados, a gente vai ter D1, D2, D3, D4, até chegar ao D10, tá bom? Esses valores que você encontrou dos desvios, eles vão ser elevados ao quadrado e somados, cada um, e depois dividido pelo número de observação total, que no caso seria 10 menos 1, tá? E aí você acha a variância. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é, como eu já havia falado para vocês, aqui é um cálculo de sequência. Então, se você erra a variância, você erra o desvio padrão. Por isso que vocês devem ficar atentos, tá? A raiz quadrada, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, tá? Tomada como um valor positivo. Ela é expressa na unidade dos dados, tá? E a estimativa do desvio padrão para a amostra é representada por S. Então, não confunda, S ao quadrado é sempre variância e S, sem ser elevado ao quadrado, é desvio padrão, tá? Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. O coeficiente de variação também segue uma sequência dos valores anteriores. Então, se errou lá atrás, está errando aqui também. O coeficiente de variação relaciona o desvio padrão em termos de porcentagem da média aritmética. Gente, esse aqui é um cálculo que eu quero que vocês nunca esqueçam. Vocês podem até não aprender a fazer esse cálculo, mas eu quero que vocês entendam a essência da importância que esse cálculo tem na experimentação agrícola, na estatística, tá certo? Então, o coeficiente de variação é ele quem vai mostrar se os teus dados estão seguros ou não, tá? Então, é ele que vai mostrar lá quando tu monta um experimento. Tu avalia teu experimento e depois tu analisa e vai interpretar teus dados. O que acontece? Se você fez tudo errado, não molhou seu experimento, não conduziu bem seu experimento, esqueceu do seu experimento e só foi querer dar um de super-herói no final do experimento, você vê, ele é a prova viva que vai te condenar ou não, tá? Então, o CV costuma ser o juiz do teu experimento. É ele que vai mostrar para o teu orientador se realmente você conduziu bem ou não o seu experimento, tá? Quando não acontece nenhum fator ambiental que venha interromper realmente o conteúdo verdadeiro do teu experimento, né? Porque, por exemplo, em lugares que dá geada, tá com um experimento e aí teve um momento de geada, lógico que vai afetar teu experimento, tá? Excesso de chuva, temperatura tá excessiva demais, tá? Então isso pode causar algum efeito, né? E atrapalhar ali a realidade do teu experimento, tá bom? Mas geralmente quando o caboclo vai fazer lá o experimento e esquece ou não vai molhar nos dias corretos, não vai fazer a capina manual, né? Não faz a avaliação nos dias certos, geralmente o coeficiente de variação vai mostrar realmente se você conduziu ou não seu experimento, tá? Então, o coeficiente de variação nada mais é do que 100, porque ele vai dar em percentual, né, o valor, vezes o desvio padrão dividido pela média aritmética, tá? Então, o CV ele o resultado vai dar em percentual, tá certo? Para a nossa área agronômica, o CV considerado bom, né, é aceitável, fica entre 25% a 30%, tá certo? Acima de 30% eu já não considero um experimento bem conduzido ou um experimento que realmente teve alguma interferência durante a condução, não podendo ser... a gente não pode dizer quais são, né? Somente a pessoa que trabalhou o experimento vai dizer o que realmente aconteceu para o CV ter sido afetado.
né? Mas geralmente, quando o CV dá acima de 30%, a gente já considera que os dados não são tão reais como se espera, tá? Então, pode ser ter uma máscara, né, de realidade, de falta de realidade ali naquele experimento. E por fim, a gente faz todos esses cálculos para observar a variação dentro desse conjunto de dados, né? E quem vai mostrar realmente o quanto esses dados estão fugindo da realidade, se afastando ou se aproximando da minha média aritmética, é o erro padrão da média, tá? Então, o erro padrão da média é representado pelo desvio padrão dividido pelo número de observações, tá? Então, vamos fazer um exemplo para todos esses cálculos de medida de variação, tá? Então, vamos iniciar com a variância, que é a sequência, né, até chegar ao erro padrão da média. Então, vamos pegar aquele exemplo da amostra de 10 crianças em relação aos pesos, tá certo? Para facilitar, a gente coloca os dados em rol, tá? Mas não é necessário. Façam se achar necessário. Eu geralmente coloco em rol, tá? Não vai ter interferência se não colocar em rol. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer os desvios em relação à média, tá? Como é que eu faço meus desvios em relação à média? Eu vou pegar cada indivíduo, tá vendo, ó? 19, menos a média aritmética. A minha média aritmética é 23 kg, tá? Não é mediana e nem moda, é média aritmética, tá? Então, 19 menos 23 deu menos 4. O próximo indivíduo é 20, né? Então, veja lá, D1 vai ser 19 menos 23, D2 vai ser o 20 menos 23, que deu menos 3, até o último indivíduo, que é 28,2 menos 23, que vai dar 5,2 positivo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esses indivíduos ao quadrado e então somar com os outros indivíduos, ó. Menos 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Observem que eu coloquei dentro do parênteses, porque eu tenho números positivos, mas eu também tenho números negativos, mas eu também tenho números positivos, tá? Tá bom? Então, ó, na calculadora vocês vão fazer do mesmo jeito. Abre parênteses, coloca o meu número negativo dentro do parênteses, fecha parênteses, eleva ao quadrado e soma com os demais valores, tá certo? Tudo que for negativo vai estar dentro do parênteses. Quem não é negativo pode pôr sem parênteses e eleva ao quadrado, tá? Depois divide pelo número de observações menos 1. A gente tem 10 observações, né? 10 indivíduos, menos 1, 9, tá? Eu já fiz o cálculo direto, vocês em casa treinem. Façam esse exemplo. Façam vocês mesmos, tá? Para ver se bate com os valores que eu tenho aqui. Então, deu 9,11, tá? Então, eu tenho uma variância de 9,11. Por desvio padrão, ó, o que é o desvio padrão? Nada mais é do que a raiz quadrada da variância. A minha variância deu 9,11. Então, nada mais é do que a raiz quadrada de 9,11, tá certo? Tem um errozinho bem aqui, tá bom? Não existe esse 2zinho. É porque eu já peguei a equação de dentro do... Peguei a equação total. Tá? Então, raiz quadrada de 9,11 deu 3. A coeficiente de variação é uma sequência também, né, que eu já havia falado dos cálculos anteriores. Nada mais é do que 100 vezes o desvio padrão dividido pela média aritmética. O desvio padrão meu deu 3, né? Ó. Então, vai ser 100 vezes 3 dividido pela média aritmética 23, tá? Então, deu 13%. Lembra lá que eu falei para vocês? Se eu tenho um CV acima de 30%, eu já não posso considerar dados seguros, tá? Pode ser que tenha havido alguma interferência durante a condução desse experimento ou durante a coleta de dados desse experimento, tá certo? Então, ó, deu 13%, bem abaixo dos 30%, então eu posso considerar dados seguros aqui para esse conjunto de dados de 10 pesos em relação a essas crianças de 5 anos de idade, tá? Então, tem um bom CV. Agora, eu vou observar o erro padrão da média, tá certo? O que é o erro padrão da média? O erro padrão da média nada mais é, né? Do que
o desvio padrão dividido pelo número de observações. Então, o meu desvio padrão é 3, dividido pela raiz de 10, deu 0,94, tá? O que eu quero dizer com isso? Lembra da minha média aritmética, que é 23 quilos? Né? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa média aritmética ela tem uma variância mais ou menos de 1 kg, tá? Deu 0,94, eu arredondei para 1 kg. Então, eu estou dizendo que essa média ela está se afastando, ou ela está se aproximando mais ou menos 1 kg para esse valor central, tá? Então, eu tenho um afastamento, um distanciamento ou uma proximidade bem baixa para esse valor médio aritmético, tá? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Quanto maior esse erro padrão, maior a variação, tá? Tendo esse conjunto de indivíduos para o meu valor de tendência central, que é a minha média aritmética. Imagina só se eu tivesse aqui um erro padrão de 10 quilos. O que eu estou dizendo? Que tem uma variância de 10 quilos para mais ou 10 quilos para menos. Então, eu não quero, eu quero que cada vez mais esse erro padrão da média seja menor, porque eu estou dizendo que a variação entre esses indivíduos também é pequena. Então, se eu tenho um valor alto para o erro padrão da média, eu estou dizendo que há uma variação entre esses indivíduos muito maior, tá? Então, essa variação entre os indivíduos não é legal para fazer a estimativa da variância, porque isso acaba aumentando o meu erro padrão da média, tá? Afastando a realidade daqueles meus valores, tá certo? Então, todos esses cálculos é para a gente observar a variação que existe entre os indivíduos no conjunto de dados. Quanto maior essa variação, maior vai ser esse erro padrão da média. Quando eu tenho uma variação menor, eu tenho um erro padrão da média menor, tá? O que é legal, o que a gente quer é que esse erro, justamente esse nome erro é a mesma coisa de resíduo, tá? Que é o que a gente quer diminuir esse erro dentro desse conjunto de dados, diminuir essa variação, tá bom? Bom, a nossa aula acaba por aqui. Eu vou deixar para vocês um exercício no portal, tá? Juntamente com essa aula, tá certo? Na dúvida, me procurem, tá bom? Beijinho, até mais!